Esta videoaula tem como objetivo mostrar a importância do recurso do balancete de resultados, que no sistema é chamado de relatório de gestão. O objetivo é que ao final desse vídeo você entenda a importância e implemente em sua empresa este importantíssimo recurso. No sistema S4, ele é chamado de relatório de gestão. Ele fica aqui no menu Relatórios, Gestão. Mas na maior parte da documentação e dessas videoaulas chamaremos de balancete de resultados, que também comumente chamado de DRE na linguagem contábil, demonstrativo de resultados do exercício. E trata-se de um recurso fundamental para a boa gestão. É inconcebível que a sua empresa que tem o sistema S4 não utilize este relatório do sistema, que dá muito pouco trabalho fazer a implementação dele, pois os lançamentos já vêm das operações de rotina do dia a dia. A única coisa que precisa ser feita é uma estrutura inicial de um plano de contas. Após isso, o dia a dia dos lançamentos já vão alimentando esse relatório. E ele é a única forma de saber de maneira automatizada e confiável qual é o resultado da sua empresa, qual é a evolução das despesas, das receitas, num nível resumido e num nível bem detalhado. E por que é confiável? Porque ele amarra, ele conecta de forma extremamente segura toda a atividade financeira da empresa, todos os lançamentos que são feitos na sua empresa. Você pode pensar, bom, que o seu escritório de contabilidade ou sua contabilidade interna lhe fornece um balanço de resultados, um balancete de resultados, um DRE. Só que existem algumas diferenças que são fundamentais entre este relatório de gestão, o relatório de balancete de resultados do sistema, e que a sua contabilidade apresenta. E eu vou citar aqui apenas 4. Um deles é a estrutura do plano de contas. A estrutura aqui do sistema ela é extremamente flexível e você faz exatamente da maneira que precisa, numa visão extremamente gerencial. Enquanto que o da contabilidade ele tem uma visão totalmente fiscal e, via de regra, os escritórios de contabilidade eles utilizam a mesma estrutura de plano de contas para todos os seus clientes. Isso costuma ser um padrão. Então, você não tem como customizar para a sua empresa. Outra questão também, que para a contabilidade, por exemplo, o lançamento de uma compra de um móvel, de um equipamento, de um veículo, isso não é considerado uma despesa no ato da compra, isso é considerado a compra de um ativo. Então, isso não influencia naquele momento da compra no resultado do exercício. Isso vai somente influenciar no exercício quando anualmente se fazem as depreciações, as chamadas amortizações, o que é um recurso extremamente contábil. Na vida real não existe todo ano essa depreciação que diminui o resultado da sua empresa. Na visão do empresário, na visão do gestor, quando se paga cada parcela daquele equipamento, daquele veículo, aquilo é uma despesa. Então aqui no plano de contas do sistema S4, você vai poder considerar essa compra de um ativo como uma despesa. Outra vantagem é a rapidez. Então a sua contabilidade, por mais eficiente que ela seja, ela vai levar alguns dias úteis após o fechamento do mês. Aqui pelo sistema você pode todo dia ter o balancete de resultados atualizados, na pior das hipóteses, com a situação de 1 ou 2 dias atrás. Outra vantagem é que o sistema S4 permite que esse balancete de resultados seja feito pelo regime de caixa ou pelo regime de competência. A sua contabilidade trabalha somente com regime de competência. O que significa? É considerado uma despesa, uma receita, de acordo com a data em que ela aconteceu, com o fato gerador. Então, se você, por exemplo, fez uma venda em 5 prestações, todo o valor da venda cai na data da emissão da nota. Se você adquiriu um veículo em 48 vezes, todo o valor da compra vai cair na data da compra, da emissão da nota fiscal pelo fornecedor. E uma outra vantagem é que a estrutura do plano de contas aqui do sistema S4 ela é totalmente flexível. Você pode fazer uma estrutura e com o tempo mudar uma determinada conta, colocar num outro grupo de agrupamento de contas chamadas sintéticas,
que não faz diferença nenhuma, isso funciona de maneira retroativa, enquanto que num plano de contas contábil só pode ser modificada a posição, o agrupamento de uma conta na mudança de exercício, no novo exercício, e não funciona de forma retroativa. Esse relatório fica aqui, você pode também buscar aqui na pesquisa o relatório gestão administrativa. No filtro de filial, você pode indicar especificamente qual é a filial, qual é o CNPJ que você controla aí na sua empresa, caso tenha mais de um CNPJ sendo controlado, ou, deixando em branco, ele é consolidado com todas as filiais. Nos períodos, o relatório ele sempre apresenta 3 períodos, por padrão ele pega o período atual e os 2 últimos, ou seja, o mês atual e os 2 últimos meses, mas você pode indicar aqui, por exemplo, os últimos 3 bimestres, os 3 semestres, primeiro semestre, os últimos 3 anos, os últimos 3 anos, enfim. É bem flexível essa configuração. Aqui desse lado você indica se é pelo regime de competência ou regime de caixa, conforme explicado anteriormente, e aqui também tem uma explicação maior. Regime de competência é pela data da emissão da nota, é pela data em que foi adquirida uma despesa, foi contratada uma despesa, que o fornecedor emitiu a data dessa despesa, e regime de caixa é a data em que efetivamente o valor entrou ou saiu do caixa, ou que a parcela daquela compra entrou ou saiu do caixa, ou que a parcela daquela venda entrou no caixa. Aqui escolhe se é o resumo ou o detalhe, então vamos à prática aqui. Essa opção resumo, por que resumo? Porque ele não traz o detalhe de cada despesa, apenas as chamadas contas analíticas. Aqui vem as contas chamadas sintéticas, então as contas onde se agrupam os comprovantes em que recebem os lançamentos. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa conta que me traz o total das despesas, despesas com compras mais despesas com vendas somam aqui, e despesas com pessoal está subdivididas em salários, encargos e benefícios. Então é assim que funciona a soma disso aqui. Aqui eu tenho uma coluna, aqui é o primeiro mês, o mês anterior e o mês que veio atrás desse. Então os 3 períodos que aparecem nos filtros. Aqui eu tenho o valor desse mês, aqui quanto por cento essa despesa representa do grupo aqui das despesas. Então eu sei aqui que esse subgrupo aqui, essa conta salários, está representando 100% da despesa com pessoal representa 13,9% do total das despesas. E houve uma variação de X% em relação ao período anterior e assim em diante. No final aqui o resultado final, que é o resultado do exercício, o resultado do período pesquisado. Se eu fizer aqui a opção de detalhe, qual é a diferença aqui? Que ele me abre em mais contas. Então, por exemplo, naquele anterior eu tinha apenas despesas e despesas com compras. Aqui ele me divide cada comprovante que recebe lançamentos no sistema para me somar aqui. No caso das despesas com pessoal, por exemplo, eu tenho então aqui o total da despesa com pessoal, quanto que foi salários, aí ele me dá o detalhe dos comprovantes do salário, certo? Então, cada comprovante que compõe essa conta salário, aí chega nesse valor. E aqui no final, na última página, terei o resultado de novo. Então, um resumo, a vantagem é que ele, via de regra, em até uma página, me mostra toda a situação da empresa. De onde vêm essas informações? Então, essa última conta aqui que vem no detalhe, vem exatamente dos comprovantes. São os nomes dos comprovantes onde são lançadas todas as operações. E essa estrutura aqui, que é uma estrutura móvel, disso que aparece em negrito, que são as contas sintéticas. Então, numa outra videoaula será ensinado como criar essa estrutura que faz com que todos esses comprovantes somem nessa conta, essa conta mais essa soma em outra, até ter o total de despesas, total de receitas e o resultado final. Para saber, por exemplo, detalhadamente cada lançamento específico desse comprovante aqui, então eu preciso ir aqui na tesouraria, nesse relatório, escolher aqui a opção detalhe por comprovante, seleciono o comprovante desejado, enfim,
aqui há outras opções, que eu tenho o detalhe da movimentação dessa conta, tudo o que aconteceu com ela, de que conta de banco ou de caixa saiu e o total da movimentação do período. Mas esse relatório faz pelo regime de caixa. Se quiser fazer pelo regime de competência, ou seja, pela data em que foi feita a compra ou a venda, é neste outro lugar, relatório. Aí eu tenho duas opções. Para saber toda a parte relativa a clientes ou interno, o que é interno? Aquilo que não é nem de cliente nem fornecedor. Então, as movimentações de cliente ou internas é neste relatório e eu seleciono especificamente o comprovante desejado. Se eu quiser saber já a parte de despesas ou de compras, relatório compras, movimento de compras, e eu seleciono aqui o comprovante ou os comprovantes desejados, tem aqui todas as opções. E aqui finaliza essa videoaula de introdução ao balancete de resultados do sistema S4.